segurando produção de moeda, mas já a inflação estava num nível insustentável para um regime de paridades fixas de câmbio, né? Depois de 73, o dilúvio, né, que assim, taxas nos países desenvolvidos de 11%, 10%, 17%, quer dizer, 18%, quer dizer, isso aqui é o descalabro monetário, né, até que lá por 79, quando foi instituído o sistema monetário europeu, e depois em 1980, quando o Volcker virou presidente do Banco Central americano, não foi, a partir de aqui de 84, já dá para ver a adoção de um efeito de políticas um pouco mais ortodoxas, aquelas tais metas quantitativas de expansão monetária, sendo adotadas e com uma certa diminuição nos preços ao consumidor. E depois, a partir de 1990, a adoção das políticas de meta de inflação, baixando a inflação nesses países, 0, 0,3, menos 0,3, 1,5, né? Quer dizer, coisas que já a gente passou a aceitar como inflação baixa e que devolveu a credibilidade, então, para a política monetária como seguida pelos bancos centrais. Um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, que é o preço médio do ouro nesse período de 64 a 84, medido em dólares, né? Então, enquanto ainda existia, teoricamente, uma amarra ao ouro, estava lá a paridade fixa de 35, que os bancos centrais, teoricamente, podiam trocar dólares por ouro. Daí, aqui, o pessoal já começou a duvidar de que aquela promessa era para valer, né? A promessa foi rompida. O pessoal tentou segurar a inflação com base em limitação dos agregados monetários, não conseguiu, e aqui começou a adoção de políticas de metas de inflação. O que a gente tem que entender aqui são as condições reais da estrutura de produção, da economia, que tornaram possíveis uma mudança relativa na qualidade das políticas fiscais, que passaram a exigir menos expansão monetária. Primeiro, por que a inflação continuou subindo mesmo quando estavam na Europa e nos Estados Unidos adotando restrição quantitativa na base monetária? É que existiam fatores reais na economia, como a crise na Bolsa de 87, a queda do Muro de Berlim em 88, que exigiu um monte de despesa por parte do governo alemão, e a Primeira Guerra do Golfo, né, fez com que, mesmo os bancos centrais tentando fazer controle de inflação através de controle da base monetária, simplesmente não conseguiam, né? Mas isso tudo foi contrabalanceado por fatores reais de aumento da produtividade mundial, produzidos pela integração da China e dos países atrás da cortina de ferro nos mercados mundiais, liberalização de comércio, que com todo o bizantinismo das regras hoje em dia, é muito mais liberal do que era, né?
A criação da zona do euro é inegável que produziu enormes economias de escala e liberação de energias produtivas na Europa e, obviamente, todas as mudanças tecnológicas em termos de tecnologia da informação que revolucionou o mundo nesse período. Quer dizer, com esses ganhos de produtividade, aumento nas receitas fiscais, os governos não precisavam mais ir com tanta sede ao pote. Expansão de crédito, expansão inflacionária de crédito, e a inflação começou a baixar. E isso foi o momento em que políticas de meta de inflação foram adotadas e ganharam o crédito por esse resultado. Nos Estados Unidos, até hoje, as políticas de meta de inflação não são formalmente adotadas. No entanto, no próprio livro de memórias do Greenspan, ele diz que o Fed não tem um mandato legal para tentar conter uma bolha no mercado de ações, e que foi estabelecido legalmente que a estabilidade de preços é a preocupação fundamental do Fed para promover o crescimento econômico a longo prazo. É o que eles chamam lá do mandato duplo, quer dizer, eles não têm um mandato só de controlar o preços, eles têm um mandato de controlar preços e diminuir desemprego, que se faz através de crescimento da atividade econômica. Então, o Banco Central americano está sempre de olho na inflação, tentando aumentar a atividade econômica o máximo que pode, contanto que a inflação não suba a partir daquela meta informal que eles usam para guiar suas ações, mas que eles não assumem um compromisso público legal. O que falta a gente avaliar, então, é até que ponto essa recente crise provou que as políticas de metas de inflação é mesmo a melhor estratégia para conduzir política monetária ou se é só uma nova roupagem para o erro de expansão de crédito que acabou causando a crise. E, para isso, eu queria convidar vocês para a gente falar um pouco sobre as políticas monetárias no início dos anos 20. Em geral, as pessoas acreditam que os anos entre a Primeira Grande Guerra e a Depressão foram anos onde os excessos monetários da Primeira Guerra Mundial tinham sido suspensos, que a retomada da conversibilidade do ouro era um sinal de estabilidade monetária, e que foi a especulação com ativos durante os anos 20, causada por uma falta de regulamentação no mercado de ações, que provocou a crise em 29. Os dados disponíveis, no entanto, contam uma história diferente. De 21 a 29, a oferta de moeda nos Estados Unidos teve um aumento de 28 bilhões de dólares da época, que representou um aumento de 61,8% em 8 anos. Muitos mecanismos foram usados para expandir a oferta de moeda, porque ainda existia formalmente o padrão câmbio-ouro. Então, a moeda em circulação, por exemplo, ela ficou razoavelmente constante, em alguma coisa como 3,7 bilhões de dólares. A expansão monetária que aconteceu através de quase moeda, aconteceu através de instrumentos de crédito. Isso não deveria nos surpreender, porque já no final do século XIX,
já tinha sido constatado na Inglaterra que num sistema com padrão, se tu tem um sistema monetário de padrão ouro com um banco central, o mecanismo de enxugamento automático de moeda já não acontece no curto prazo, nem externamente, que é aquele efeito que o Hume descreveu, de exportação de ouro, nem internamente com um banco descontando as notas dos outros bancos, fazendo compensação competitiva, se existe um banco central que pode prover liquidez para os agentes financeiros. Então, o mecanismo eventualmente funciona. O mecanismo permite um certo controle, restringe as opções das autoridades para fazer expansão creditícia de moeda, mas não quer dizer que não possa, né? No livro, aqui são esses dados que eu acabei de passar para vocês. O professor Rothbard, no America's Great Depression, ele apresenta esse quadrinho, onde ele usa um conceito que se chama Total Dollar Claims, né? Então, ele mostra o tamanho das reservas de ouro, né, e como aumentou, nesse período de 21 a 29, os direitos a sacar dessa reserva de ouro, e o aumento, então, não coberto desses claims, desses créditos em dólar que teoricamente seriam cobertos em ouro. Aqui tem outros ativos que deveriam corresponder a ouro que não estão explicados, não estão expostos aqui, que justificam essa diferença. Eu quis trazer só os elementos mais essenciais para entender o argumento do professor Rothbard aqui, né? Então, ele quis dizer o seguinte: isso daqui não mostra o tamanho da expansão monetária que houve. Isso daqui mostra o tamanho da expansão monetária que houve, e o tamanho da expansão inflacionária de crédito está aqui. Então, nessa época, nos anos 20, se criou as condições para aquilo que aconteceu depois. Existiam pessoas, e o professor Rothbard cita o professor Irving Fisher como uma das pessoas que acreditava que, na medida em que o nível de preços não estava aumentando nos anos 20, ninguém tinha que se preocupar com a inflação. E não teria um crash no caminho, porque não estava acontecendo inflação como medida pelo nível de preços. Mas a lição importante, que eu acho que a gente pode tirar, é que quando tu tem uma política monetária que os únicos limites reais para a expansão de moeda são aqueles limites autoimpostos pelos bancos centrais, visando exclusivamente manter o nível de preços estáveis, esse tipo de política não impede ciclos de negócios promovidos pela expansão inflacionária de crédito.